alô, gurizada, mais uma meia hora começando na sua tela. Você tem essas duas figuras bonitas na tela, que são dois torcedores de dois clubes que já foram muito grandes e hoje são medíocres no cenário do futebol brasileiro. Disputam um meio para baixo de tabela e a gente aqui ainda acredita que tudo pode mudar. Tudo pode mudar, Alex Bagé. Muito boa noite. Tudo bem, Baldasso? Boa noite, já quase bom dia, né? Sabe que ontem, aliás, a gente diz ontem porque pra mim ainda estamos na quinta-feira, né? Quando na verdade já estamos na Tá sexta, né? virando Então na agora. Tá quarta-feira. virando agora. Tá virando agora. Sabe que como o jogo do Inter tinha começado às 7, o do Grêmio começava só às 8, a gente tava no pré-jogo, começou o jogo do Inter com vitória. E a gente começou a secar, né? De olho no outro monitor aqui do lado. Aí lá pelas tantas, né? Termina o jogo do Inter, mais ou menos na hora do intervalo do Grêmio. E aí é claro que a gente colocou a tua jornada ali na hora que tu tava esbravejando. E a gente tava rindo, mas a gente tava rindo já perdendo de 1-0 pro Cruzeiro, que nós tomamos o gol aos 42 minutos do primeiro tempo. Então, depois vou torcer para que o Gui possa fechar o microfone dele lá. Se o Gui parar de comer fica no nosso Doritos ouvido aqui no aqui. fundo, ia ser jóia. Pode fechar aí, Gui. Obrigado. Deixa só os nossos abertos. Aí, tu pega, por exemplo, a gente debocha e ri, eu acho que tem que ser mesmo, a flauta. Só que, cara, eu tava meio que rindo constrangido. Porque, na verdade, os dois fazem uma campanha pífia. Eu acho que, assim, o momento do Inter ele é mais delicado porque o Inter trocou de técnico há pouco tempo, né? Porque o Inter tá sofrendo uma pressão danada, o Inter tá conseguindo Pelo se campo, né, inviabilizar. Bagé? E pelo de um campo, campo. né? Aí Tu que não, tá. tu É olha o por Grêmio, tudo. embora a diferença na tabela seja só o pênalti perdido pelo Alan Patrick no Grenal, senão estariam empatados em pontos, tu não olha pro Grêmio e vê um time rebaixado. Tu não olha pro Grêmio e vê um É time esse ponto que rebaixado. tá. Eu Pro acho que Inter, tu olha e vê um time rebaixado. tu enxerga no Grêmio, depois a gente vai falar, porque já começamos pelo Inter, tu olha pro Grêmio e tu vê uma tentativa, sabe? Tu vê dificuldade, tu vê, às vezes, inferioridade técnica em relação ao adversário. O Inter é surreal o que acontece, Baldas. E aí, as entrevistas da direção, olha, nós já vimos de tudo, tá? Porque o presidente Barcelos, que é o que melhor fala, ele já não tem mais o que falar. O Bisol, toda vez que vai falar, ele só tem uma pauta, que é tentar achar que tá tudo certo, que a culpa é da torcida. O D'Alessandro tá meio que escondido, e é surreal tu ver essa postura do D'Alessandro, ele tá escondido. Sim, E a total. questão do Mazuco, que foi quem falou, meu Deus do céu. Trabalhar como se fosse uma ânsia de provar a realidade. Mas que isso? É umas frasezinhas. Como eles acham que eles mudaram o futebol, né? Dos anos 90 pra cá. É como se o futebol tivesse ressurgido, né? Por palavras bonitas. Ao invés de tu dizer que tá na zona do rebaixamento, ou brigando pra não entrar na zona do rebaixamento, tu diz que tu está no bloco baixo da tabela. Olha, Bodas, tem que ter muita paciência. Ô, Bagé, a situação do Inter é perigosa, evidentemente por tudo que a gente está vendo em campo de um time bunda mole, vagabundo, descompromissado, mas quando a gente imagina que possamos ter uma solução para que não descambe para aquilo que parece que vai descambar, que é o rebaixamento, a gente tem que olhar para a forma que o clube está encarando o que está acontecendo, né? Mobilização. Tu pega 2016. 2016, a esta altura do campeonato, nesta mesma rodada, o Inter tinha um ponto a mais do que tem hoje. Para ter uma ideia. Estava melhor naquela época. Naquela época, não deu certo. Não deu certo. Mas o que a gente viu? O Vitório Pífero chamou uma SWAT, fez um movimento drástico, veio o maior presidente da história do clube, o presidente conclamava a torcida a todo jogo, o presidente conclamava a torcida para brigar contra o rebaixamento, né? Não deu certo. Mas se tinha noção do que estava acontecendo. Se tinha noção do que está acontecendo. O que eu tenho hoje no Internacional é uma direção que nega a realidade. E vou te dizer mais, com toda a segurança, Bagé. Isso não é discurso externo. O que o Mazuco fez ontem não é um discurso externo. Eles realmente acham que não se deve falar em rebaixamento neste momento, pela normalização do fracasso que a gestão Barcelos trouxe para o Beira-Rio, destruindo o clube e considerando qualquer coisa do nível que está acontecendo agora normal. Eles acham que a imprensa está fazendo um complô contra eles. Eles acham que o torcedor não está entendendo todas as coisas positivas que estão acontecendo lá dentro. O Internacional não vai tratar de rebaixamento enquanto não estiver na zona de rebaixamento, Bagé. É aquela história. Ontem, quando o Emiliano
disse que eu não vou falar de rebaixamento porque eu não estou na zona de rebaixamento. Eu fiz até uma Isso. figura hoje no Debate Raiz, ontem no Debate Raiz, que foi a seguinte: quando tu vai te afogar, tu não vai te preocupar com afogamento quando tu tá no fundo do mar, com a água entrando no pulmão. Quando tu cair no mar, quando tu cair no mar, tu já vai te preocupar. O Internacional está brigando neste momento, está beirando a zona de rebaixamento com um futebol pior do que todos. E o Inter não se dá conta disso. Bagé, a situação é calamitante, a situação é dramática e muito perigosa, não só pelo que a gente está vendo dentro de campo, mas pelo que eles pensam lá no Beira-Rio. Tu sabe que eu tava, enquanto tu tava falando, eu tava lembrando de algo, outra coisa que a gente falou no Debate Raiz, desta quinta-feira, que era a postura de dirigentes antigamente, né? A gente tinha dirigentes muito pesados, tanto do Inter quanto do Grêmio, caras muito conceituados, respeitados na sociedade, né? Fossem pela política, fossem pela polícia, fossem pelos órgãos de segurança, fosse, enfim, para qualquer área da sociedade, nós tínhamos pessoas que eles não chegavam só porque eram torcedores. E tu sabe que há algum tempo, na dupla Grenal, a gente tem uma ausência de ídolos. De ídolos que eu digo, de figuras importantes, icônicas do meio político dos clubes. Sabe, porque o Grêmio tinha lá Paulo Doni, aí depois ia passando, e aí surgia, né, o Fábio Koff sempre lançando alguém, daqui a pouco ele lançou o presidente Romildo, sabe? E aí o presidente Guerra já era um cara mais conhecido. O Inter passou por um processo parecido recentemente, né? Porque aí tu tinha lá o ex-presidente Giovanni Luigi, o ex-presidente Marcelo Medeiros, que eram uns caras já conhecidos. E eu não estou dizendo que é ruim não ter os caras conhecidos. O que eu quero dizer é que, na minha opinião, enfraqueceu muito, inclusive, as oposições. O Internacional, a gente está falando de um presidente que teve seus méritos para ser eleito, mas ele está num segundo mandato. E o primeiro mandato dele já foi ruim. E a oposição do Inter não foi capaz de evitar que ele conseguisse. Ah, bom, mas aí é porque a torcida não votou? Bom, é um processo democrático. O que nós temos é que não se tem. E quem é agora a sequência? Outro dia tu estava dizendo, se não for o presidente Giovanni Luigi, com todo respeito aos outros que podem concorrer, mas não vai ter uma unanimidade. Representatividade. Então, representatividade, tu tem uma ausência disso. Outro dia surgiu um candidato novo no Grêmio, o Marcelo Marques, que quase ninguém conhecia, e daqui a pouco ele virou unanimidade, porque a galera olhou e disse assim, peraí. Esse cara aqui é diferente do que a gente está acostumado aí. Sabe, tu tem uma ausência hoje de lideranças representativas na dupla. Se não convencerem o Giovanni Luigi, há possibilidade do Barcelos eleger um sucessor. Porque eles são muito mais organizados politicamente, né? Eles conseguem angariar votos, conseguem conclamar os seus para votarem. Barcelos é muito bom nisso. E se não for o Giovanni Luigi, eu temo que a gestão Barcelos eleja sucessor. Eu não duvido disso, porque a oposição do Internacional é muito fraca politicamente, inclusive. Eu não estou nem falando da representatividade, dos nomes que são fracos, né? Eu estou falando da organização política. Eles são defasados, são retrógrados. Então, a chance de tirar o grupo do Barcelos do poder é o Giovanni Luigi aceitar. Senão, eu temo que o Barcelos, mesmo fazendo a gestão que está fazendo, destruindo o clube, continue lá. Mas é muito sério, porque a gente tá pegando, tu chama de quadrado mágico, né? Ali, se tu pegar Barcelos, Bisol, D'Alessandro e Mazuco. E a gente conseguiu agora lembrar de pelo menos uma, ou quem sabe duas entrevistas dos quatro, de cada um deles, que não condiz com a realidade. É como se simplesmente eles estivessem vivendo um momento completamente oposto. Eu tava vendo hoje, acho que foi o Jeremias que tinha colocado lá, o Jeremias Werneck, algo sobre a comissão técnica já correu um risco. Tu acha que pode correr o risco? Porque eu acho assim, ó, eu penso que eles podem daqui a pouco não quererem serem os responsáveis pelo rebaixamento ou para a situação ficar pior. E se eles sentirem daqui a pouco tomar uma pancada do Bahia, eu acho que eles largariam. Tu acha que pode ter? Porque eu não vejo o risco da direção demitir eles. A informação do Jeremias Werneck é que há possibilidade da saída dependendo do que acontecer no final de semana. Tu sabe uma coisa que eu temo em relação à família Dias, neste momento? Eu não tenho condição de fazer um conceito definitivo do trabalho deles. Eu até posso dizer que não está funcionando, mas definitivamente dizer que é ruim, que é bom, eu não teria essa condição. O que eu temo, Bagé, é que eles não tenham conseguido se conectar.
se conectar ao processo, estar dentro de um processo. Eu tenho medo que eles não estejam sendo ouvidos. Eu tenho medo que eles não estejam sendo entendidos. Eu tenho medo que eles não estejam entendendo, que eles não estejam conseguindo implementar um trabalho pela sua didática, pela forma. Eu tenho medo que eles ainda não tenham se conectado ao internacional. E daqui a pouco eles mesmos possam chegar à conclusão de que não rolou, nós não vamos conseguir nada aqui e vamos embora. Eu não duvido. Eu não duvido. O Meneghetti acha que não chega ao final do Campeonato Brasileiro, a família Dias. Né? Não sei, eu não duvido. Não duvido mesmo, Bagé. Não duvido. Sabe o que eu mais ouço hoje, inclusive eu tava conversando com alguns amigos que são colorados, e o que eu mais ouço é os caras dizendo assim: os jogadores largaram de mão. Os jogadores estão fazendo corpo mole. Eu não sei se estão fazendo corpo mole, a gente não tem como afirmar isso. O que eu sinto é que não tem comando, sabe? É como se... e eu acho até, em cima disso que eu tô falando, quando o boleiro, ele pode até não consumir, tá? Ele pode daqui a pouco não ser o cara que se debruça lá pra saber o que tá acontecendo, o que estão falando dele. Tem alguns que têm dão importância maior a isso, tem outros que pedem pros assessores cuidarem disso, mas o boleiro sempre fica sabendo o que tá acontecendo. E eu acho que o boleiro, de maneira geral, dentro do vestiário do Inter, eu não vejo. Eu vejo, inclusive, o D'Alessandro hoje sendo um cara que não agrega mais. Eu acho que se levou o D'Alessandro para dentro do ambiente do Inter para que ele fosse esse algodão entre os cristais. O cara entra no vestiário, ele não precisa dizer, ó, prazer, eu sou o D'Alessandro. Não, o cara vai dizer assim, ô, Dali, fazia tempo que eu não te via. Ele sabe quem é o D'Alessandro. E outra, ele nunca vai contestar o que o D'Alessandro diz, porque o D'Alessandro foi vitorioso como jogador dentro daquele vestiário. Mas as últimas aparições do D'Alessandro, elas não servem para proteger e blindar o grupo. Sabe por que, que o Renato tinha tanta moral com os jogadores, até de forma exagerada? Os jogadores em 21 lá não gostaram da saída do Renato e eles, aí sim, eles meio que não se dedicavam o suficiente para os outros treinadores. Porque o Renato sempre foi o cara de proteger eles. Inclusive, quando o Renato ia lá e dizia assim, ó, hoje eu vou bater em vocês lá. Só que ele falava lá dentro do vestiário antes de acontecer. Ele nunca foi o cara de ter uma postura na frente do vestiário e outra lá na frente da imprensa. E a cada dia que passa, sempre chega alguma coisa referente a um desconforto entre o D'Alessandro e os caras do vestiário que eram para ser os comandados dele. Bagé, o Grêmio chegou ao seu limite. O Grêmio é um time medíocre que, se não tiver o Arthur, vira, além de medíocre, ruim. Eu acho que o Grêmio sem. Eu acho que medíocre talvez seja a boa definição, porque a galera não entende. Medíocre é um mediano, né? É. Eu não acho que o Grêmio seja um time ruim. Eu acho que o Mano teria que fazer mais com o que ele tem. Porque quando o Quinteiros foi demitido, foi entregue pro Mano Menezes um time. Obviamente, olha, mano, é isso aqui que nós temos, a gente vai tentar agora contratar, mas, cara, a gente tá te trazendo porque do jeito que tava não dá pra continuar e daqui pra frente tu vai ter que melhorar. E o Mano começou a botar um monte de justificativas. Agora, no último jogo, ele fez outra, né? Dizendo que mas vocês têm que considerar que nem todos os reforços estão à minha disposição. Tem muitos dos reforços que estão entregues ao departamento médico. O Mano não pratica aquilo que ele mesmo prega. O Mano veio pro Grêmio como um grande defensivista. O Grêmio toma gol praticamente todos os jogos. O Mano faz escolhas erradas. Tem um jogador que foi contratado, e quando ele foi contratado, eu achei que ele era uma boa contratação, porque ele tinha feito uma boa temporada no ano passado com a camisa do Juventude, que é o João Lucas, lateral direito. E ele veio para fazer sombra ao João Pedro. Eu lembro de ter ouvido isso de uma pessoa muito influente no Grêmio. Eu disse assim, mas será que ele não vai sentir o peso aqui? Não, não, não. O João Pedro é bom, mas ele precisa ter uma sombra. Se ele não tiver uma sombra, ele se perde. E o João Lucas não foi sombra, não foi o João Pedro, ele não foi nada. E o Mano insistiu e quis dar uma sequência de 3 jogos pro João Pedro. Nesses 3 jogos, 2 nós perdemos, por exemplo. E ele poderia ter colocado ali o Gustavo Martins, que não é um lateral direito, mas que é um jogador que é zagueiro de origem, que é um jogador de mais estatura e que com certeza teria atrapalhado ontem. Porque tem algumas coisas que são irritantes, Baldasso. Antes de começar o jogo, a gente vai lá. Aí o Diogo pergunta, Bagé, o que o Grêmio precisa se cuidar no Cruzeiro? Olha, ele precisa se cuidar do Matheus Martins, ele precisa se cuidar com o Caio Jorge, ele precisa se cuidar com o chute a longa distância do Lucas Silva, que lá joga bem, mas ele tem que se cuidar com a bola aérea ofensiva do Fabrício Bruno. Como é que sai o gol do Cruzeiro? Fabrício Bruno cabeceando entre 2 zagueiros. Então, o Mano tem algumas insistências. Aí, quando vai melhorar o time para o segundo tempo, a primeira opção dele é sempre o Pavon.
Sabe? Então é uma coisa maçante, irritante. O Mano quer jogar num 4-3-3, o Grêmio não tem condição de jogar hoje no 4-3-3. 4-3-3 é tu trocando garrafa com todo mundo. É comovente a atuação do Arthur. O Arthur apanha dentro de campo, o Arthur corre dentro de campo, o Arthur arma dentro de campo, o Arthur. Ele só não fez gol no Grêmio ainda. E ontem ele quase fez ainda tentando chutes a longa distância. Cara, não tem como tu aguentar o tempo inteiro assim. O Arthur tá carregando. É o Noé. O Arthur tá carregando mais animal do que carregou na época a barca de 23 com o Soares. Sabe? E o Mano é muito teimoso, cara. E ele Pois é. justifica tudo com coisas que a gente tá vendo que não são. Não é o que tá acontecendo. Sabe? O Grêmio tá com 2 derrotas seguidas. Vai jogar contra o Fortaleza, vai ser um inferno lá. O Fortaleza vai fazer final de Copa do Mundo. Então é muito complicado essa parte final do campeonato que o Grêmio tem pela Pois é. frente. E deixa eu te perguntar. Se tu me perguntar hoje se eu quero a família Dias no ano que vem no Internacional, eu não tenho condição de te responder. O trabalho é volúvel ainda, a gente não sabe se pode caminhar para um lado positivo, se vai se confirmar pelo lado negativo, eu não tenho como te responder. O Grêmio vive uma situação intermediária na tabela em que ele não vai cair e que ele não vai se classificar provavelmente a Libertadores da América. O Grêmio muito provavelmente esteja na Sul-Americana do próximo ano. Vive uma condição intermediária da maneira que está. Tu teria condição de responder neste momento se tu quer o Mano Menezes na próxima temporada? Eu não quero, Mano. Eu não gostaria do Mano nem nessa temporada. Quando o Mano chegou, eu sempre disse: olha, o Mano não é o meu preferido. Eu gosto do Mano Menezes pessoa. Não gosto do estilo do Mano como treinador. Mas o Mano era um remédio necessário para aquele momento. E aí o Diogo Rossi falou até outro dia uma coisa que eu comecei a pensar e eu começo a dar razão para ele. Que tem muito a ver, de novo, com direção de futebol. Isso que a gente está falando agora da direção nesse ritmo já de abandonar quase a direção do Inter, a do Grêmio tem muito disso, tá? Porque o Grêmio troca de técnico na quinta rodada. Toma 4-1 lá do Mirassol e aí demite o Quinteiros. E aí quando o Guerra chega, o que nós temos informação é que chegou assim. Quando o Guerra chega, quando o Mano chega, Mano, seguinte, ó, nós não podemos ser rebaixados com 5 rodadas. Aí o Mano vai jogar a Copa do Brasil, que o Grêmio até então não tinha ganho nenhum jogo. Que todo mundo diz assim, não, mas não tinha perdido. Pois é, mas não tinha ganho também. Eram 2 empates. Um empate lá contra, eu não lembro o nome do time agora, de Roraima, e o outro empate contra o Atlético, de São João del Rei, interior de Minas Gerais. E aí ele foi para 2 jogos contra o CSA. O mesmo CSA que caiu para a 4ª divisão do futebol brasileiro. O Grêmio não ganhou um jogo do CSA. Inclusive jogando em casa perdeu. Então, são coisas que são apavorantes. E já era o Mano. Aí depois, o Mano cai com o Grêmio na Sul-Americana, que era uma competição num grupo ruim, grupo fraco, e o Grêmio vai para uma repescagem e perde para o Aliança Lima. Então, a história do Mano é tipo, eu vim para não deixar cair. É muito pouco para Grêmio. É muito pouco. Uma coisa é tu contratar o Ramon Dias agora na finaleira, como o Inter fez, para não deixar cair. Outra coisa é tu contratar o Mano Menezes na 5ª rodada, com a missão de não deixar cair. É muito pouco, mano. Também acho, também acho. Tu sabe, Bagé, que as indefinições do Internacional em relação a futuro nesta temporada e na temporada que vem, elas são apavorantes para a torcida do Inter. Há uma divisão de pânicos neste momento do Internacional. Neste momento, nós temos o primeiro pânico, que é o restante dessa temporada e a possibilidade do rebaixamento, menos pela tabela, que ainda não é dramática, mas muito mais pelo que a gente está vendo dentro de campo. Tabela que não é dramática, mas a cada rodada vem se tornando dramática. Ela Né? piora. A cada rodada ela está piorando. A perspectiva. Quando a tua perspectiva das coisas é ruim, Bagé, nada pode ser mais melancólico. Porque a gente passa por momentos terríveis na nossa vida. É da vida, é do ser humano, é do futebol, é de tudo. Só que quando tu olha para o horizonte, tu vê perspectivas, isso te dá força para enfrentar o momento. O problema do Internacional, Bagé, é que as perspectivas, elas são terríveis. Eu vivo um momento terrível com uma possibilidade iminente de rebaixamento e quando eu penso no meu futuro próximo, eu fico mais apavorado ainda. Mesmo que o Inter não esteja na 2ª divisão no ano que vem, e se estiver, não vai subir, já te aviso agora com essa gestão, se estiver na 2ª divisão no ano que vem, não vai subir, a perspectiva do Inter, ela é terrível. O Internacional tem um grupo para desmanchar, porque é um bando de bunda mole. O Internacional vai precisar vender jogador. O Internacional não tem dinheiro, não tem competência, não tem crédito para contratar na próxima temporada, não tem base para ser aproveitada. Eu não lembro de um momento assim na história do Inter. O Inter não viveu um momento assim nem quando caiu em 2016, Bagé.
Nem quando Não, caiu em 2016 o Inter teve uma perspectiva tão ruim, porque em 2016 o Inter cai, troca o presidente, o novo presidente chega com um ar novo, ele consegue largar bem na Série B, ele consegue limpar os 4 milhões de reais de folha de pagamento que tinha com jogadores que não jogariam mais, os Paulão, Hernando, Fernando Bob, Seiras, ele consegue limpar. Ali, o torcedor colorado respirava um ar novo. O Internacional não vai virar 2026, independente do que ainda aconteça em 2025, respirando um ar novo. Vai continuar respirando esse ar viciado, mal cheiroso dessa gestão, que sabe-se lá o que pode fazer no ano que vem, se já não fizer nessa. mas é por isso que tem momentos ali que a gente até divergia de algumas opiniões do debate raiz, porque tinha momento que ganhava e tu disse, mas o importante é que ganhou. Claro, sem dúvida nenhuma. Se é pra te jogar mal, é melhor que tu jogue mal e ganhe, porque pelo menos tu vai tentar ajustar depois. Mas tinha alguns sinais, Baldasso. Tu gosta de usar o termo sinais, e tinha muitos sinais dessa dificuldade. Eu lembro mais recentemente o jogo contra o Sport. O jogo contra o Sport é um placar de 2-0 pro Inter totalmente enganoso. O Sport jogou mais, o Sport criou mais espaço, mas claro, porque falta qualidade, o Sport acabou perdendo, assim como perdeu agora há 2 dias pro Juventude. Mas ali é uma coisa que tu fica pensando assim, cara, como é que tu não consegue se fazer nada? Tu não consegue ajustar nada. Tu pega todo mundo que... Hoje ainda tava vendo a galera na internet brincando ali com acho que é na Conquista do Gauchão, que aí aparece o Borré e o Wesley dançando uma cúmbia. Claro, aí é outro momento, é o momento da felicidade dos caras. Mas como é que tu consegue mudar isso de maio para novembro? Só foi em 6 meses, 5 para 6 meses. E hoje, como tu diz, tu não tem perspectiva do time, da comissão técnica. O Emiliano tá claramente já brabo, ele já tá ficando brabo nas entrevistas coletivas. O próximo passo é ele quase sair na mão com alguém, porque ele tá nitidamente incomodado, sabe? E ele bate numa tecla. E eu fico imaginando o que é o ambiente do Inter que a gente não enxerga. Sabe? Que é mais ou menos o cara chegar assim, não, como tu dissesse hoje, não, calma, peraí, cara, nós ainda não estamos na zona do rebaixamento. Sim, cara, mas tu não pode, como tu dissesse da analogia do afogamento, tu não pode esperar as coisas acontecerem para depois tu remediar. O ideal é que tu evite acontecer. O Fortaleza, se ganhar do Grêmio no domingo, o Fortaleza pode ser mais um que ainda fique vivo, ou em condição de sobreviver. Então aquele Z4 que a gente dava como certa, daqui a pouco a gente já deu uma vaga em aberto que seria do Vitória, e daqui a pouco, dependendo da situação, o Fortaleza pode ter uma segunda vaga em aberto. E aí quem é que vai correr risco? Aqueles grandes que estão fora do bolo, né? Ali Santos, o próprio Inter. Não é mole não, cara, é muito mais grave. É muito mais grave do que os caras estão tratando. Fora que o grande tem um imã que puxa para baixo. No caso, o Inter e o Santos. Para o Fortaleza e para o Vitória, para o Bragantino, para o Ceará, estar na primeira ou na segunda divisão é sazonal. Acontece para um lado e acontece para o outro. Então eu estou apavorado. E Bagé, tu fez uma frase ali que eu quero repetir. O Inter não tem nada. Não tem nada. Tu olha para o campo, não tem nada. Não tem vontade, não tem organização, não tem jogada, não tem qualidade, não tem nada. Isso é que é o apavorante. Como é que tu consegue me garantir, Bagé, que o Inter vai ganhar do Bahia no sábado no Beira-Rio? Tu consegue? Amanhã no Beira-Rio o Inter vai ganhar do Bahia porque está jogando nos seus domínios, porque o Inter é maior que o Bahia? Eu não tenho nenhuma garantia disso. Ao contrário, a tendência é inclusive isso não acontecer, embora eu queira desesperadamente que isso aconteça, Bagé. Se tu olhar, claro que o futebol, né, ele não é baseado só em tendências, né? Pelo contrário, às vezes tu vai lá e tu perde aquele jogo que tu considerava de uma tendência de ter um pouco mais de facilidade. Mas é muito complicado, porque daí tu fala o fator casa. O fator casa hoje do Inter é outra indefinição, Baldasso. O torcedor tá meio largando. O torcedor, tu pega assim, outro dia eu ainda brinquei com isso, tu disse assim, não, mas botou 32 mil. Só que 32 mil pra Beira-Rio é pouco mais da metade. Não é, sabe, tu tem que tratar a partir de 40, quem sabe 42 mil pela necessidade. E em outros momentos nós vimos isso. O próprio ano de 2016 que tu citou aí, que acabou sendo rebaixado, era um ano que até o último jogo no Beira-Rio, tu tinha o Beira-Rio lotado. Lotava. O Inter teve jogos contra o Flamengo, contra o Curitiba e contra o Vitória, indo para a zona do rebaixamento do Beira-Rio com 45 mil pessoas. Com 45 mil pessoas. Eu lembro de ter trabalhado pela Rádio Grenal, né? Porque eu ainda era isento, né?
um jogo no Beira-Rio que acho que é Inter e São Paulo, que é o jogo aquele do drone, lembra? Que colocam o drone Da com o série, fantasminha sim, da sim, B sim, e sim. que invadem a casa de quem teria feito isso, lembra? E aí até erraram Aham, a casa e tal. aham, Aquele ali é um daqueles 3 jogos últimos que o Lisca é treinador. E uhum. ali tu via um Beira-Rio lotado, o torcedor ainda É, é, acreditando, sabe? é. Claro, foi um ano também de turbulência porque se trocou técnico pra caramba. Mas eu não sei, cara. Eu tô com um quê que não vai ficar o Emiliano Dias por vontade deles. Eu não acredito que a direção chegue e troque. Porque pra direção trocar, a direção teria que apontar já quem é que vem. E quem é que vem nesse momento? Só se o cara vem aí, tu tem que pagar, tem que dar o gigantinho pro cara. O cara vai Vai dizer, eu ser o quero contrato interino. até final do ano que vem, ou eu quero um contrato de 1 milhão, É. eu quero mais multa de mais 2 milhões se eu conseguir escapar do rebaixamento. Ou seja, é uma sinuca de bico para ser resolvida agora. Ô, Bagé, por que que tu acha que o Grêmio pode rifar o jogo contra o Fortaleza? Eu não te entendi direito. Não, porque eu tenho notado no Mano, o rifar, quando eu digo, não é entregar, né? O que eu digo do rifar, o termo que a gente usa é que daqui a pouco tu olha pra tabela e tu vê assim, poxa, eu já tô com uma complicação aqui, eu preciso preservar alguns jogadores. Qual é o jogo que eu vou preservar? Eu acho que vai acontecer com o Fortaleza. Eu acho que o Arthur pode ser preservado, porque o Arthur tá sendo o cara da intensidade, o Arthur tá sendo o cara que apanha o tempo inteiro, ele tá sendo muito visado, os caras não conseguem tirar a bola dele, acabam batendo, ele se desgasta demais. Ontem, ao final da partida, ele vai dar uma entrevista e até ele tem uma frase forte ali sobre a questão de risco de rebaixamento, né? Trabalhando com muita seriedade isso, e tu vê que ele tá exausto, ele tá acabado. Tu pega. O Mano foi ontem perguntado, quase confirmou a volta do Cuejar. Ele vai, eu acho que ele vai fazer isso. Acho que ele vai ter um time que ele vai tentar botar dos cascudos os que ele gosta aqui na arena e nos jogos fora, eventualmente, ele vai dar uma rifada. Eu acho que o jogo do Fortaleza vai ser esse. Acho que ele não pode, porque seria uma terceira derrota seguida. Acho que, até pelo desespero do Fortaleza, o Fortaleza não vai jogar para empatar em casa. O Fortaleza vai jogar em cima, ele vai dar espaço. Acho que seria o jogo até para o Grêmio usar uma estratégia para tentar fazer um gol no Fortaleza e por que não voltar de lá com uma vitória. Mas eu tô com um palpite de que ele vai fazer alguma preservação. E tem mais, né? O Grêmio tá jogando com alguns jogadores como o Thiago Volpe, com 2 amarelos. O Volpe não pode tomar o terceiro, porque não tem o Grando no banco. Se tomar o terceiro, quem vai jogar é o Jorge, que veio do Pelotas, que foi rebaixado e que foi dos goleiros que teve, se não a mais, uma das defesas mais vazadas. Então o Grêmio pode arrumar um outro complicador ainda. Se tem algum tipo de lesão, bater na madeira, ou um terceiro cartão do Volpe, o Grêmio se complica até com o goleiro na parte final do campeonato. O Inter amanhã contra o Bahia, em princípio, não tem grandes movimentos de mudança, a não ser que o Ramon Dias e o Emiliano resolvam fazer uma cirurgia, que eu não seria contra. Eu acho que tem jogadores no time do Internacional que, pelo envolvimento, pelo que tem feito, deveriam sair do time. E tu sabe que eu talvez esteja falando até de um figurão. Talvez eu esteja falando até de um figurão. Eu não vejo mais nada que justifique o Alan Patrick no time. Porque aquela coisa do este não pode sair, este pode decidir a qualquer momento. Ah, cara, eu cansei disso, Bagé. Eu cansei. O Alan Patrick é espelho para os outros jogadores, porque ele é capitão e ele é líder. E eu digo com toda a segurança para ti, hoje o Alan Patrick é uma laranja podre no grupo do É. Internacional. Ele está infestando o grupo do Inter com aquela falta de vontade, aquela falta de comprometimento que ele está apresentando desde que terminou o Campeonato Gaúcho. Eu faria alguma coisa, faria alguma cirurgia, faria alguma modificação drástica, não sei. Eu pensaria em alguma coisa diferente. Agora tem uma situação em tudo isso que se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora vai ter que criar uma situação e botar para executar o Baldaço, porque não tem mais como ficar hesitando. Se o Inter achar que tem que tirar o Alan Patrick, tira o Alan Patrick. Porque agora se hesitar, eu acho que só piora. Olha, eu já vi ambiente bagunçado, inclusive no Grêmio. Mas o que tá acontecendo com o Inter dentro e fora do campo, o entorno, sabe? São coisas surreais. 21 do Grêmio era meio isso, sabe? Porque a gente sempre diz, mas o time não é tão ruim pra cair. Mas não tem dos times grandes que tenham caído com time ruim. Hoje, quando Não, tu fala o time ruim, é o time que não consegue jogar. O time não é exato, ruim. Se tu olhar, o time não é exato. ruim. O Bernabé não foi um dos melhores laterais na temporada passada. O Alan Patrick não estava sendo meia que desequilibrava. Pô, tu tinha vários Vitão, jogadores ali. claro, Vitão não claro. falhava tanto quanto falha. Agora, convenhamos, né? A realidade é essa. Os grandes que caem, eles caem com time bons.
Se tu pegar todos eles que caíram, todos os grandes, eles caíram com times bons. Eles depois deixam o time ruim na Série B, porque na Série B ninguém quer jogar. Aí tu tem que emprestar o teu salário mais alto, aí tu tem que buscar o cara de salário mais baixo, porque o grande jogador dificilmente quer jogar uma Série B. Agora, o time que cai, ele nunca é ruim. É sempre time bom que cai. Que horas é a tua jornada? O Grêmio joga domingo? O Grêmio joga no domingo 8h30, mas aí no sábado, ou seja, amanhã, porque a gente já tá na sexta, tem a chegada do Grêmio em Fortaleza e tem a eleição do presidente do Grêmio. Então eu vou fazer uma cobertura a partir das 4 da tarde, porque às 5 termina o período de eleição, aí até umas 6, 6h30 deve ter o novo presidente, e é o horário que o Grêmio vai estar chegando em Fortaleza. Então eu faço tudo isso a partir das 4. E a tua Opa! jornada é sábado, né? A minha jornada é sábado, jogo às 7 da noite, abre às 4. Amanhã tem Internacional em campo. Seja Deus louvado, nosso Senhor. Beijo, Bagé. Tchau.